Bom, pessoal, essa videoaula eu vou ensinar vocês aí a trabalhar com o servidor DHCP aí no Linux. Então essa topologia que eu estou montando, eu vou ter uma máquina Windows XP, cliente, ele vai solicitar endereço IP, e eu tenho aqui uma máquina Windows 7, cliente também vai solicitar endereço IP. Cada uma está ligada em um barramento diferente. Repare que esse Windows XP está numa placa de rede no Linux. Só espero que vocês visualizem isso daí, que esse Linux aqui é um servidor DHCP, um Linux Debian. Ele tem duas interfaces de rede, tem ETH0 e tem ETH1, na qual a ETH0 vai distribuir IP neste segmento aqui, o 92.18.0254/24, ou seja, esse computador Windows XP vai receber que tipo de endereço IP? 192.18.0 alguma coisa. E esse Windows 7 vai receber IP 192.18.1 alguma coisa. Tranquilo, pessoal? Bom, então esse é o intuito, vocês visualizarem que tem barramentos diferentes. Isso vocês vão aprender hoje nessa videoaula dentro do VirtualBox, como é que você faz para que essa placa de rede esteja num switch diferente da ETH0 e ETH1. Tranquilo? Vamos lá? Então vem cá, pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó, no VirtualBox, aqui em arquivo, Preference, você vem aqui em redes, e aqui você adiciona no mais, tá vendo? Tem Host Only, normalmente Host Only é Ethernet Adapter, e tem Ethernet Adapter 2, eu cliquei no mais, vamos ver aqui, vou adicionar o 3, cliquei no mais na plaquinha aqui, e vou adicionar, ele aparece esse escudinho, você tem que clicar em Yes, e ele vai adicionar a Host Only 3 aí pra gente, tá? Caso haja uma necessidade, tá vendo? Então, como foi o processo, vou remover, eu já adicionei a 2, eu só preciso de 2 só preciso das duas aqui. Um é um switch, o outro é o outro switch, são barramentos diferentes que faz esse barramento e esse barramento aqui, tranquilo? Bom, pessoal, voltando aqui na máquina virtual, vou cancelar isso aqui e vocês visualizem que eu tenho o meu servidor Linux, tenho o Windows XP aqui e eu tenho aqui o Windows 7. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos lá ver as configurações aqui do Debian. Para instalar, eu vou digitar o comando aptitude. Instalar o que? O DHCP Server. DHCP3-Server. Então esse é o comando que você vai fazer para instalar. Ele vai aparecer uma telinha azul, você clica em OK e está instalado. Agora vamos fazer a configuração do DHCP. vim/etc dhcp3 dhcpd.conf. Dentro desse arquivo vocês vão digitar isso tudo aqui, ó. Então é o seguinte, vocês vão digitar tdns-update-style espaço none. Você vai digitar subnet. Neste caso, ele vai estar distribuindo para ETH0, tá? Se você verificar aqui na minha plaquinha de rede, vamos lá verificar a placa de rede que é importante, ó. ifconfig, verifique que eu tenho duas placas de rede. Eu tenho ETH0 e ETH1. A ETH0 está 192.18.0 e a ETH1 192.18.1, beleza? Bom, e lá tem os IPs que vocês estão vendo aí, o final 254 em cada uma das sub-redes. Tranquilo? ETH0 é igual a 192.18.0. Aí eu vou entrar naquele arquivo de configuração de novo, para que vocês possam ver. Então, essa é da minha ETH0. Então, o switch que estiver ligado da minha ETH0 vai estar recebendo esse tipo de IP. Então, eu estou dizendo a máscara, qual que é. Estou dizendo qual que é o range que ele vai distribuir IP. Aqui essa linha Range Dynamic BootTP, ele vai distribuir IPs do 192.18.0, vai a partir do IP4 e distribui até o IP10. Então se você quiser distribuir, eu quero distribuir do IP4 até o IP20, aí você altera esse número aqui. Não, professor, eu quero distribuir do 50 até o 100. Então você muda aqui, coloca 50 e aqui você coloca 100. Então esse é o range, a faixa de IP que você vai distribuir. Aqui é a máscara de rede que ele vai fornecer para o cliente. Aqui é o nome de domínio, se você tiver um controlador de domínio, por exemplo, instalado lá no Linux ou instalado no Windows 2008 Server, você aponta o nome do controlador de domínio. Aqui é o servidor de DNS, é o IP do servidor de DNS que você tiver, então você coloca aqui. E aqui é o IP que você vai fornecer para o cliente, também o IP do gateway, né? Option router significa 192.18.0.254, é o IP do gateway. Nesse caso, eu estou fornecendo o meu próprio Linux, dizendo que ele é o gateway.
Pode ser outro computador seu gateway? Sim, pode. Então aqui você só fornece o IP do gateway. Você é administrador da rede, você vai saber quem que é o gateway, coloca o IP do gateway aqui. E essas linhas aqui já tem na apostila lá explicando para vocês o que significa cada um desses itens, né? Então assim, o default lead time 600 significa o servidor DHCP, o default lead time. Os servidores de DHCP cedem endereço sobre pedido por um tempo pré-determinado. O padrão, nesse exemplo, é ceder o IP por 600 segundos ou 10 minutos. Bom, e o Max Lead Time 7200? Caso o cliente solicite um tempo maior do que esse que já está sendo fornecido, o tempo máximo permitido será de 7200 segundos, ou seja, 2 horas. Tranquilo? Bom, pessoal, isso aí. E aqui eu estou fornecendo fashion, né? E estou abrindo uma outra subrede que seria para a interface ETH0 e ETH1, onde ele vai fornecer IPs diferentes aí, de uma rede diferente, que seria um 92.18.1.0. E aí a mesma lógica do que eu ensinei para vocês lá embaixo. Tranquilo? Bom, o que o próximo passo vocês têm que fazer? /etc, /init.d, /dhcp3-server, restart. A primeira vez que vocês fizerem isso vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai tentar reiniciar algo que está parado. Nunca foi aberto o DHCP. E aí você dá de novo 2 vezes o comando restart. Então, /etc init.d dhcp3 server restart, enter. /etc init.d dhcp3-server restart novamente, aí vai funcionar direitinho. Bom, uma dica melhor aí para vocês é o seguinte. Tem um arquivozinho aqui, ó. Tem um arquivozinho aqui bacana, que é o /etc default /dhcp3 server. Aqui, pessoal, nessa linha aqui, ó, interfaces, você diz para quais placas de rede do seu servidor que você quer distribuir IP. Nesse caso específico, no nosso exemplo, nosso laboratório, nossa topologia, que nós montamos ali no Visual, nós queremos distribuir realmente IP para ETH0 e para ETH1. Se os senhores não quisessem distribuir IP para ETH0 e ETH1, você só coloca aqui a interface na qual o servidor DHCP vai distribuir IP. Ou seja, digamos que tem um exemplo aí que você queira distribuir IP só. Você tem 2 placas de rede no seu servidor DHCP, mas você quer distribuir IP somente na ETH0. Então você apaga esse ETH1 aqui, deixa somente interface igual, abre aspas duplas, ETH0, fecha aspas duplas. Tranquilo? Então é isso. No nosso exemplo tem que estar aqui o ETH0 e espaço ETH1. Tranquilo? E aí você realmente restarta o serviço de DHCP com esse comando aqui. Tá? Restart. Não vai dar nenhum erro para a gente aqui. Está tudo configurado direitinho. E aí reparem que eu vou vir aqui no Windows 7 e vou no Windows XP, vou desabilitar e vou habilitar e ele vai pegar endereço IP. O Windows XP, vamos ver com a interface de rede, ó. Eu não posso esquecer as interfaces de rede. O meu XP está na ETH2, ou seja, ele está pegando IP da minha interface ETH1, lá do Linux, né? Porque a minha interface no Linux, ó, o XP está na host only 2. E quem está na host only 2 do Linux aqui? É minha ETH1. Então, que é a segunda interface. Aqui, ó, host only 2 no Linux e tá o adaptador 1 está na host only normal. Tá? Então, se eu vier aqui no meu XP, ele já pegou o endereço IP. Tá? Venho aqui em suporte, ó, pegou IP que está na ETH1, distribuindo pela ETH1, 192.18. Se eu vier aqui no Windows 7, vai pegar IP também. Então é ncpa.cpl e o meu Windows 7 pegou IP com 92.18.0, que está ligado na interface host only 0, tá? Bom, se eu quisesse que o Windows 7 não pegasse IP, que está na host only 0, era só eu dizer que no Linux aqui, por exemplo, nesse arquivo, e dizer que eu quero distribuir IP somente para ETH1. Vinha aqui, mudava na interface. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso daí. Espero que os senhores tenham aprendido e aguarde até as próximas videoaulas.